Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, eu espero que vocês estejam todos bem. Nossa aula da semana passada eu achei proveitosa, a que a gente fez presencialmente, e eu senti que vocês entenderam bem direitinho o que a gente estava estudando, que no caso eram equações, né? Pelo menos quem participou. Quem não participou, da próxima vez eu vou lembrar de gravar a videoaula da gente quando tiver aula ao vivo, tá? Agora nós vamos continuar nossa aula sobre equações, certo? Vou dar continuidade pegando da onde a gente parou, né? Ou seja, a noção de equação, o que é uma equação, como interpretar uma equação, e depois eu já vou passar para a gente aprender umas coisinhas a mais, como resolver uma equação, por exemplo, tá? E solução ou raiz de uma equação, se der tempo. Tudo depende de como tiver o procedimento aqui, tá? Não quero avançar muito para também não complicar bastante, tá certo? Então vamos lá. Equações, né? Então a gente viu que toda equação deve possuir um sinal de igualdade, primeiro e segundo membro e uma ou mais incógnitas. No caso, a gente está estudando uma equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? E aí a gente viu isso aqui, ó, o segredo é não desequilibrar a balança. Por quê? Porque a gente comparava uma equação com uma balança em equilíbrio. Ou seja, o valor que tivesse de um lado da igualdade seria o mesmo valor que está do outro lado da igualdade, só que é representado de maneira diferente, né? Então, tudo que vem antes da igualdade a gente chama de primeiro membro, tudo que vem depois da igualdade a gente chama de segundo membro, beleza? Beleza, então vamos lá. Exercício 1. Explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Então, pausem o vídeo agora, pensem um pouquinho, certo? Porque esses dois itens não são equação, e confiram depois a resposta, certo? Beleza? Vamos lá? Espero que vocês tenham pausado o vídeo e tenham pensado em por que elas são equação. Não são equação. Vamos ver o porquê? Olha só. Embora elas sejam igualdades, elas não apresentam incógnita. E toda equação tem que ter o quê? Uma ou mais incógnitas. Se não tem incógnitas, não é uma equação, certo? Então, nenhuma das duas é equação só por causa disso. Beleza? Então, isso aí a gente viu na aula anterior. Então, como eu falei para vocês aqui, é um reforço, certo? Aí, qual das sentenças a seguir representam equações? Então, vamos lá, né? Pausem novamente o vídeo, pensem um pouquinho e voltem para cá para a gente ver qual das sentenças aqui são equações. Beleza? Vamos lá? Então, a primeira é uma equação. Por quê? Porque apresenta uma incógnita e apresenta uma igualdade, certo? Então, é uma equação. A segunda não é uma equação, por quê? Porque ela não apresenta um sinal de igualdade. Isso aqui é um sinal de diferença, certo? Então, não é uma equação. Vamos para a próxima. Essa também apresenta uma incógnita e um sinal de igualdade, é uma equação. Essa não é uma equação, por quê? Porque ela apresenta um sinal de desigualdade. Então, isso aqui é o que a gente chama de inequação. Não vamos estudar isso esse ano, provavelmente, mas isso aqui é uma inequação, não entra na nossa definição de equação, certo? Esse é, pelo mesmo motivo que a letra A é, né? E esse também é, pois 10x igual a 1 também apresenta incógnita e uma igualdade, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho mais daquela parte que a gente interpreta o que está escrito e transforma em equação, né? A gente lê em português e passa para a matemática. O que em expressão algébrica seria o dicionário de matematiquês, e aqui seria o equivalente ao dicionário de matematiquês, só que é aplicado para a equação, tá? Então, letra A diz assim, ó, o triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. E o número z aumentado de 82 é igual a 150. Tente pensar aí um pouquinho, pause de novo, tente responder esse exercício 3, depois dê continuidade e confira se você acertou, certo? Então vamos lá.
A resolução é o seguinte, ó, da letra A. Para saber quanto é o triplo de 3, basta multiplicar a quantidade de t por 3. Por quê? Lá no dicionário de Mathematics, eu dizia que o quê? Que o triplo de um número é 3 vezes um número. E se esse número é x, seria 3x. Mas no caso aqui, esse número desconhecido é quanto? T. Então, o triplo de um número t seria 3 vezes t, que daria 3t. Certo? Então, ó, veja que a estratégia é exatamente o que eu ensinei para vocês em expressões algébricas. É destacar cada trechinho, certo? Para a gente poder interpretar de pedaço. Então, o triplo de um número t é 3t, como a gente acabou de ver, né? Adicionado a 40, ó, adicionamos. Adicionar é o quê? Mais 40. E obtemos 61, ou seja, o resultado disso tudo é igual a 61, certo? Então, o que está de verde representa a tradução do que está de verde aqui na expressão algébrica, 3t. Acrescentar é somar, então adicionamos 40, então é mais 40. E obtemos, né, o resultado é igual a 61, certo? Então, resposta 3t mais 40 é igual a 61. Essa é a equação expressa nesse texto aí, tá? A letra B, né? O número z, né? Z, então, é só escrever z. Um número, né? Que a gente representa lá por x, só que aqui ele está dizendo que é um número z. Então, z. Aumentado de 82. O que é aumentar? É ampliar, né? Ou seja, eu estou acrescentando um valor a esse número. Então, eu estou fazendo mais 82 é igual a 150, tá? Então, uma tradução bem direta para a gente poder escrever a nossa equaçãozinha para esse texto. E um probleminha mais assim cotidiano, tá? Que ele não é um problema tão matemático que nem o outro, né? O outro era dicionário de matemática direto. E aqui não, aqui é um texto interpretativo que você vai transformar ele em equação. Então, lembrando que daqui para trás a gente tudo já viu, certo? Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa inédita. Então, vê, daqui 5 anos, Karina terá 37 anos, certo? Só que tem uma coisa. Ele diz que daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Ele não disse qual é a idade de Karina atualmente. Então, usando a letra x, escreva uma equação que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Ou seja, a idade de Karina é x, certo? Que é o que ela tem hoje. E diz o seguinte, ó, não sabemos qual é a idade atual de Karina, portanto vamos chamar de x, o que eu acabei de falar. Então, a idade de Karina, mais 5 anos, né? Ó, porque eu disse que a idade de Karina que eu não sabia era x. Eu sei que daqui a 5 anos, ou seja, com mais 5 anos, ela terá 37 anos. Então, a idade de Karina hoje, que é x, mais 5 anos no futuro, vai ser igual a 37 anos. Certo? Ok. Então, aqui, até esse exercício 4, foi para a gente retomar o que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então, o exercício 1, 2, 3 e 4 é exatamente o que a gente estava vendo em aulas anteriores. Vamos agora para uma nova ideia de equação, tá? Então, até agora, o que foi que a gente fez? A gente aprendeu o que é equação, a gente aprendeu a escrever, traduzir textos para equações, mas a gente ainda não aprendeu a encontrar a solução de uma equação, certo? Então, eu vou agora mostrar para vocês como é que a gente encontra a solução de uma equação, como é que a gente descobre o valor de x, e isso aqui vai ter duas partes, certo? Eu vou começar de uma maneira mais devagar e na próxima aula a gente vai dar uma incrementada nisso aqui, certo? Então vamos aprender a descobrir o valor de x e qual é o método matemático que a gente utiliza para isso. Então, pessoal, primeiro é assim, ó, a pergunta. O programa A Escola na TV organiza gincanas semanais entre estudantes. Aí tudo bem, né? Em um dos problemas foi apresentada a questão a seguir. Qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? Aí vê só.
eu estou agora, não é perguntando qual é a equação que descreve esse problema. E sim, eu estou perguntando o número desconhecido que, quando eu pego o triplo dele e adiciono a 6, resulta em 21. E agora? Como é que eu vou descobrir que número é esse? Então, primeiro a gente tem que transformar isso aqui em uma equação e depois a gente tem que aprender a resolver a equação, certo? Então, vamos ver como é que faz isso. Olha só. O triplo de um número qualquer representamos por 3x, que a gente já viu, né? Então, ó, ele diz qual é o número cujo triplo, né? Ou seja, eu estou pegando o triplo de quem? De um número, certo? Dessa vez não foi pintado de uma cor diferente, mas se fosse pintar, eu ia pegar assim, ó, qual é o número cujo triplo, ou seja, o triplo de um número, que é 3x, mais, eu vou adicionar mais 6, né? Que vai ser igual a 21, certo? Isso aí a gente viu faz pouco tempo. Então, a equação é 3x mais 6 igual a 21, como eu acabei de explicar, certo? O triplo de um número mais 6 é igual a 21. Mas aí a pergunta não é essa. Essa aqui a gente fez no exercício anterior. Eu agora quero saber qual é o valor de x. Beleza? Aí você diz, eu consigo fazer isso de cabeça, é fácil. Só que eu não quero de cabeça, porque essa equação aqui você pode até conseguir de cabeça. Mas será que todas as equações vai conseguir de cabeça? Não, né? Então a gente tem que aprender uma técnica para poder resolver essa equação aqui, beleza? Então vamos ver qual que é a estratégia. Então veja só. A solução de uma equação. Ó, primeiro vamos observar, esqueça essa parte aqui, tá? Vamos observar só essa balança. Olha só. A ideia de equação é sempre manter a balança igual, certo? É sempre manter a balança igual. Para essa balança ficar igual, quando eu retiro uma certa quantidade dessa balança, o que é que eu tenho que fazer com a balança, com a quantidade que está do outro lado? Retirar também para que a balança se mantenha em equilíbrio, né? Vamos supor o seguinte, se aqui tivesse 10 quilos e aqui também tivesse 10 quilos, certo? Se eu tiro 2 quilos desse prato, para a balança continuar em equilíbrio, eu tenho que tirar quantos quilos desse outro prato? 2 quilos também, né? Então, se tem 10, tem 10. Eu tiro 2 daqui e tiro 2 daqui, eu mantenho a balança em equilíbrio, beleza? Se eu só tiro 2 daqui e não tiro 2 daqui, a balança desce para esse lado e sobe para esse, e aí não é mais uma equação, certo? Então, a ideia é essa. Sempre que eu mexer de um lado, eu tenho que mexer do outro lado fazendo a mesma coisa, certo? Então, se eu tiro de um lado, eu tiro do outro. Se eu ponho do lado, eu ponho do outro, certo? Qual que é a ideia de resolver uma equação? É a gente ir tirando os valores de um lado e do outro, até que só sobre x desse lado, e o valor que sobrar desse lado vai ser igual ao peso x que está do outro lado, certo? Então, beleza. Em outras palavras, o que é que eu estou fazendo? Eu estou querendo isolar o x nesse prato da balança aqui, beleza? Eu estou querendo deixar ele sozinho para mim poder descobrir qual é o valor dele sozinho. E aí, com a balança e equilíbrio, eu consigo descobrir o que tem do outro lado, certo? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que tirar um valor que está mais distante do x. Está mais distante do x, mas no mesmo prato que o x, certo? Quem é que está mais distante de x? É o mais 6 ou é o 3? Bom, o 3 está coladinho com o x. Então, quem está mais distante do x é o 6. Então, primeiro eu vou retirar ele, certo? Para me tirar o 6, eu vou fazer menos 6, correto? Olha só, se desse lado eu tenho 6, eu quero tirar 6, então eu vou fazer menos 6, correto? Por quê? Porque mais 6, menos 6, eu elimino, né? Dá zero, desaparece. Só que lembra que eu falei que para manter o equilíbrio da balança, se eu tiro 6 de um lado, eu tenho que fazer o que do outro lado? Tirar 6 também, senão a balança fica desequilibrada, se eu só tirar de um lado só, né? Então, eu tiro de um lado, tiro do outro. Então, vai ficar somente 3x, certo? Porque os 6 foram embora. E 21 menos 6 vai dar 15. Beleza? Aí vocês, então já descobri qual é o valor de x. O valor de x é 15. O valor de 3x é 15.
Só que eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor só de x sozinho. E aí, o que é que eu vou fazer? Beleza, então, isso aqui é o que a gente chama de princípio aditivo, tá? Retirar de um lado e retirar do outro, isso que eu falei. Aí só sobra o 3x igual a 15, beleza? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, que é o seguinte. Ó, aqui eu tenho um número que dessa vez não está adicionando com x, ele está multiplicando, certo? E aí, quando eu multiplico esse valor, o que acontece? Eu tenho 15, certo? Só que aí, para eliminar aqui, eu não posso fazer menos 3, porque esse número ele não está somando com x, certo? Ele está multiplicando com x. E aí, como é que eu faço para eliminar um número que está sendo multiplicado? Bom, eu vou usar o princípio multiplicativo, que é a operação inversa. Veja só. Vamos de novo. Quando aqui foi mais 6, para me subir com mais 6, eu fiz menos 6, tá? Eu acredito que vocês entenderam, né? Que quando era mais 6, eu fiz menos 6. E aí, porque eu fiz menos 6 de um lado, eu tive que fazer menos 6 do outro. Por que eu fiz menos? Porque eu vou pensar na operação inversa. Qual é a operação inversa de mais 6? Menos 6. Certo? Ó, a operação inversa de mais é menos. Então, eu uso menos por causa disso. Porque para tirar o 6, como 6 é mais, eu vou usar menos. Só que qual é a operação inversa de multiplicar? Porque quando tem um número colado com a letra, isso é uma multiplicação, né? A operação inversa de multiplicação é a divisão. Então, para eliminar um número que está multiplicando, eu tenho que dividir esse número por ele mesmo. Então, se eu tenho 3, eu divido ele por 3, certo? E como eu dividi um lado por 3 e eu tenho que manter a balança em equilíbrio, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar do outro lado da igualdade, ou como você preferir, se você preferir, no outro prato da balança, e vou dividir por 3 também. Então, quando está multiplicando, o que a gente faz? Divide, certo? Então, divido 3 de um lado e divido por 3 do outro. Aí diz assim, ó, multiplicamos ou dividimos por um mesmo número diferente de zeros, dois membros de uma igualdade. Então, se eu divido 3 por 3, dá 1, só sobra quem? X, certo? E se eu divido 15 por 3, dá 5. Então, o número que a gente descobriu foi que aquele número lá que multiplicado por 3 e adicionado com 6 é igual a 21, é o número 5, certo? E essa é a solução da equação. Eu consegui descobrir que x é igual a 5, certo? Então, olha aí, ó, x igual a 5. Tranquilo? Beleza. Não. Pronto, como eu falei para vocês, eu não vou... como é que se diz? Eu não vou aumentar demais a dificuldade do exercício, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 2 igual a 18, certo? E aí eu tenho uma letra B que diz que x menos 4 é igual a 9. Aí eu tenho uma letra C que vai dizer que 5x é igual a 25. E eu vou ter uma letra D que vai dizer que x dividido por 4 é igual a 7. Beleza? Pronto. Como é que eu vou responder esse danado aqui? Certo? Como é que eu vou fazer para responder esse danado? Olha só. Vamos utilizar o que a gente acabou de aprender. Certo? O que a gente aprendeu? Que quando eu quero deixar um número de um lado, ou quero isolar um número, eu retiro ele utilizando a operação inversa, certo? O que é que eu quero? Eu quero descobrir o valor de x, e aí para descobrir o valor de x, eu vou deixar somente o x desse lado e vou tirar o número 2. Para tirar o número 2, como ele está somando, eu vou utilizar a operação inversa, que é a subtração, certo? Então, eu vou fazer assim, ó.
Deixa eu apagar aqui, eu vou colocar somente, vou repetir a equação, tá? Vou repetir a equação, mas desse lado aqui eu vou botar o menos 2, certo? Por quê? Porque para mim sumir com 2 daí, eu tenho que fazer menos 2, né? E aí eu faço menos 2 de um lado e menos 2 do outro lado, certo? Porque o contrário de somar é subtrair. Fazendo menos 2 de um lado e menos 2 do outro, a resposta que eu obtenho é x igual a 16, correto? Pois 2 menos 2 desaparece, só fica o x, né? Dá zero, aí desaparece, só fica o x. E 18 menos 2 dá 16. Só isso, tá bom? Então x é igual a 16. Se que você quiser simplificar, você pode dizer assim, ó, que como o 2 está positivo desse lado, ele vai passar fazendo a operação inversa, que é menos 2. E aí vai ficar x igual a 16, certo? Mas por que ele passou negativo? Por causa disso, por causa da balança em equilíbrio, tá bom? Ok. E agora, dessa vez eu estou subtraindo. Então, pelo princípio aditivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 4 em ambos os membros. Por quê? Porque se ele está subtraindo, o contrário de subtrair é somar. Então, eu vou fazer mais 4 de um lado e mais 4 do outro, tá bom? Então, mais 4 de um lado, mais 4 do outro. Isso aqui vai resultar em x, né? Igual, ó. Se eu devo 4, pago 4, desaparece, só sobra quem? X. Aí 9 mais 4 dá 13. Então, x aqui vale 13, certo? Esse ainda é o princípio aditivo. Beleza. Aqui, ó, eu tenho 5 vezes x é igual a 25. Então, aqui, dessa vez, eu tenho princípio multiplicativo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer dividir por 5 de um lado, certo? 5 do lado, 5x dividido por 5. E se eu dividir isso aqui de um lado, eu tenho que dividir do outro lado também. Então, vai ficar 25 dividido por 5, certo? Porque qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, divido de um lado, divido do outro. 5 dividido para 5 dá 1, 1 vezes x. Então, só sobra x, beleza? Então, o resultado vai ser x igual a 25 dividido por 5, 5, certo? Então, se você quiser simplificar, você pode dizer que o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 25 dividido por 5, 5, certo? E para finalizar, a letra D, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou dividindo x por 4. Qual que é a operação inversa de dividir? Multiplicar. Então, eu vou pegar x dividido por 4, tá? Aqui, ó, deixa eu botar entre parênteses, x dividido por 4. E o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 4, né? Porque para manter a balança em equilíbrio, eu devo multiplicar. E 7 vezes 4. Beleza? E aí, pelo princípio multiplicativo, quando eu multiplico um número que está dividindo x por ele mesmo, certo? Aí eu elimino ele, só sobra o x. Então, fica x igual a 7 vezes 4, 28. Então, x aqui é igual a 28, certo? Se você quiser simplificar, você pode dizer que se o número estiver dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, tá certo? Então, vamos resumir mais ainda a história. Se o número estiver adicionando, ele passa subtraindo. Se o número estiver subtraindo, ele passa adicionando. Se o número estiver multiplicando, ele passa dividindo. E se o número estiver dividindo, ele passa multiplicando. E aí a gente obtém os resultados. Se você tiver os dois misturados ao mesmo tempo, como essa letra E aqui, que eu vou mostrar agora, por exemplo, ó, vou botar assim, ó, letra E é igual a 2x menos 2 igual a 8. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 2 em ambos os lados, ou eu vou fazer o seguinte, ó, de uma maneira mais simples e direta. Se fosse eu seguir esse princípio aditivo e multiplicativo, eu tinha que fazer assim. Primeiro soma de um lado e do outro,
depois eu divido de um lado do outro por 2, certo? Só que usando essa técnica mais rápida que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou fazer assim, ó. Esse daqui que está subtraindo vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é adicionando. Então, 2x é igual a 8 mais 2, certo? E aí, 2x é igual a 10, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. 2x é igual a 10, certo? Aí esse 2, o que é que ele está fazendo com x? Ele está multiplicando. E aí ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2, certo? E aí, finalmente, x é igual a 5. Tranquilo? Então, pessoal, esses foram os exemplos de hoje, tá? Esses 5 aqui, letra A, B, C, D e E, e aqueles dos slides que a gente acabou de ver. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês têm duas opções. 3, né? Repetir os slides, perguntar para alguém ou assistir no YouTube e perguntar para mim. Então, vocês têm essas 3 opções. Repete o vídeo, assiste no YouTube ou pergunta para alguém ou pergunta para mim, certo? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.